Então, boa noite a todos. Eu vim apresentar o trabalho intitulado O uso de redes neurais na caracterização de supernovas de colapso de núcleo. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, Isadora Spindler, do Departamento de Física, juntamente com os meus colegas Luiz Moura e Mariana Heitor, ambos do Departamento de Ciência da Computação. Aqui apresento o panorama da nossa apresentação, uma breve contextualização do problema, objetivo, as predições de dados futuros, a rede neural convolucional, os resultados e a nossa conclusão. Aqui trazendo uma contextualização, assim como nós, as estrelas elas possuem ciclos de vida. Elas nascem de grandes nuvens moleculares, se condensam em nuvens menores, dando origem ao que nós chamamos de protoestrelas. A evolução, como nós podemos ver através desse quadro aqui, a evolução ela vai depender da massa inicial quando essa estrela está na sequência principal, quando essa protoestrela está na sequência principal, que é o momento que ela começa, que ela inicia, né, as reações nucleares no seu núcleo, com a queima de hidrogênio em hélio. Esse vai ser o combustível dessa estrela ao longo de sua vida, e as reações nucleares vão contrabalancear a força gravitacional que tenta comprimir essa estrela. Estrelas massivas, que são essa faixa aqui, que são estrelas com massas maiores do que 10 vezes a massa do nosso Sol, elas vão sintetizar elementos químicos até o ferro. Então, elas vão começar no seu núcleo transformar hidrogênio em hélio, depois em carbono, magnésio, silício, até nós chegarmos no núcleo de ferro. Ela acaba tendo essa estrutura como se fosse uma casca de cebola, né? E após chegar no núcleo de ferro, ou seja, ela vai ter outras camadas que ela vai estar fazendo fusão com outros elementos químicos, mas quando no núcleo eu chegar no ferro, ela não tem mais temperatura suficiente para a realização de fusão nuclear em elementos mais pesados. Então, a força gravitacional ela vai fazer com que essas camadas caiam sobre o núcleo, porque nós não vamos ter mais as reações nucleares contrabalanceando essa força gravitacional que tenta comprimir a estrela. As camadas externas elas vão cair todas sobre o núcleo, que é um núcleo inerte de ferro, núcleo maciço. Essas camadas vão cair, vão recostear no núcleo inerte, causando uma explosão que nós chamamos de supernova. O que sobra no centro, de onde foi a explosão de supernova, é um remanescente que pode se transformar ou numa estrela de nêutrons, dependendo dessa massa, ou num buraco negro estelar. Então, nós temos esses dois finais para estrelas que são mais massivas. Nessa explosão, há radiação e partículas que são ejetadas. Nesse trabalho, nós estamos interessados na emissão de neutrinos. Os neutrinos eles são partículas da mesma família dos elétrons. Então, são partículas subatômicas, eletricamente neutras. Elas quase não têm massa, isso acaba sendo bem importante, porque elas interagem pouco com outras partículas e acabam sendo mais difíceis de ser detectadas. Então, nós precisamos de detetores extremamente sensíveis para esse tipo de partícula. Os neutrinos, eles existem 3 sabores, nós chamamos na física nuclear, que são 3 tipos de neutrinos. Então, nós temos neutrinos do elétron, do muon e do tau. Eles podem ser produzidos de diversas maneiras, inclusive nas reações nucleares, né? Como nós vimos, que acabam inclusive ocorrendo no nosso Sol, que é a nossa estrela. Elas podem ser interações de raios cósmicos com a atmosfera da Terra e etc. E como nós detectamos esse tipo de partícula aqui da Terra?
Aqui eu trouxe 2 detectores principais que nós temos aqui na Terra, que é o Ice Cube, que fica no Polo Sul, e o Super Kamiokande, que fica no Japão. O Super Kamiokande, ele é um grande reservatório, né, um cilindro com água ultra pura, então ele tem toneladas de água ultra pura, assim, uma água extremamente limpa, sem resquícios algum, e ele é revestido todo ao redor dele com tubos, né, com pequenos detetores que, quando passar por esse cilindro, os neutrinos vão ser detectados. O Ice Cube é um outro observatório que nós temos, ele fica na Antártida, ele fica submerso. Aqui, inclusive, nós temos a comparação, né, que seria o tamanho da Torre Eiffel. Então, é uma espécie de outro cilindro que fica a muitos quilômetros abaixo da Terra, abaixo da onde fica o laboratório de detecção. E, de forma similar, também os feixes de neutrinos acabam bombardeando a Terra, e esses detectores conseguem detectar esse tipo de partícula. Mas então, por que estudar supernovas, né? Além do objetivo óbvio, que é entender um pouco mais da astrofísica, então nós temos essas observações de supernovas são feitas há milênios, existem registros datados dos tempos dos babilônicos. Compreender, obviamente, a evolução estelar e a evolução, consequentemente, de galáxias, determinar a origem desses objetos celestes, como as estrelas de nêutrons e os buracos negros estelares. Elas acabam nos ensinando um pouco sobre essas condições extremas do universo. Além disso, emitem radiação eletromagnética, neutrinos, ondas gravitacionais, e são eventos únicos no universo. Algo extremamente importante é que elas sintetizam elementos químicos e depois eles são espalhados pelo universo. Quando ocorre essa explosão, todos esses elementos que foram forjados dentro dessas estrelas vão para o meio interestelar. Então, nós podemos ver aqui na tabela periódica que 73% da composição química que nós temos no nosso corpo foram sintetizados dentro dessas estrelas. Então, por isso que existe a frase famosa que nós somos poeiras das estrelas. De fato, a maior parte dos elementos químicos que nós acabamos sendo compostos foram originados dentro dessas estrelas. Então, na verdade, são grandes laboratórios naturais de física nuclear e de física de partículas. A pesquisa nessa área ela faz o uso de simulações computacionais para descrever esses objetos. Então, o nosso objetivo aqui seria usar as redes neurais com uma aplicabilidade em astrofísica, né? Envolvendo essas supernovas de colapso de núcleo. Então, nosso objetivo ele foi criar uma rede neural para predizer a massa bariônica dessa protoestrela de nêutrons, que é esse remanescente da supernova. E essa grandeza ela não é uma grandeza mensurável diretamente pela medida dos neutrinos nos detectores. Então, ocorre a supernova, existem esses feixes de neutrinos que nós conseguimos medir nos detectores, mas a massa bariônica desses objetos não é algo mensurável diretamente. O que nós fizemos foi utilizar, para treinar uma rede, simulações que contêm luminosidade e energia dos neutrinos, que são propriedades essas sim,
mensuráveis, caso faça uma medida nos detetores, e com a massa bariônica estimada a partir da simulação. A partir desse treinamento, nós tentamos prever a massa das simulações de estrelas que a rede não tinha treinado, estava vendo a primeira vez. Então, quando nós são feitas, né, as simulações, nós temos como saída dados tabulares dessa forma, que tem o tempo da simulação, luminosidade, energia, massa, e nós usamos esses arquivos para treinar uma rede neural e depois fazer com que ela prevesse a massa de outros arquivos. Isso vai ficar um pouco mais claro agora, explicando como os algoritmos foram utilizados. Para a predição de dados futuros, nós exploramos duas abordagens clássicas. O modelo ARIMA, que integra modelagem autorregressiva e modelagem de médias móveis. Esse modelo é bastante usado em análise de séries temporais. E também o modelo TETA, que foi introduzido no ano 2000 por Asimokopoulos e Nikolopoulos. Uma rede neural convolucional é um tipo de rede neural, arquitetura que processa dados a fim de aprender padrões e tomar decisões, baseada em aprendizado profundo, comumente utilizado em meio computacional. Seu funcionamento baseia-se na ingestão e processamento de grandes quantidades de dados em formato grid, extraindo recursos granulares importantes deles. Dessa forma, a partir dos dados fornecidos, ela realiza uma propagação direta, no qual as entradas são multiplicadas pelos pesos e somadas, passando o resultado pela função de ativação definida na camada e, assim, introduzindo a não linearidade ao sistema e permitindo a aprendizado de padrões mais complexos. Em seguida, é feita a retropropagação, em que a rede avalia o desempenho com uma função de perda, avaliando a diferença entre o resultado esperado e o obtido, e adaptando os parâmetros para melhorar esse resultado. Dessa forma, esses processos são repetidos até resultarem em valor suficientemente bom, produzindo previsões mais precisas da rede. O modelo consiste de camada convolucional, que aplica filtro aos dados de entrada e aprende a detecção de recursos, camada de pooling, que diminui o tamanho do mapa de recursos convolucionais e o custo computacional, e camada totalmente conectada, que aprende os padrões globais com base nos recursos de alto nível e gera saída de previsão. Entretanto, apesar de normalmente ser utilizada para processamento de imagens, a CNN pode ser adaptada para realizar previsões de séries temporais, devido à sua eficiência na análise de hierarquia espacial dos dados e na análise de padrões locais e dados complexos e estratificados. E justamente por isso escolhemos o modelo para esse trabalho. Para definirmos a quantidade ideal de camadas e de neurônios da rede, nós realizamos um teste sistemático. Esse teste foi controlado pelo erro absoluto percentual médio, o MAP, e ele foi feito da seguinte forma. Nós testamos diferentes camadas, diferentes números de camadas, diferentes números de neurônios por camada, e também diferentes batch sizes. E para cada configuração, nós executamos a rede todo, o treinamento e depois um teste. Nesse teste, o treinamento foi feito com um arquivo e o teste com outro, sempre utilizando os mesmos arquivos, e nós escolhemos dois arquivos semelhantes. Então, mantendo um ambiente, um sistema controlado, nós executamos 15 vezes o algoritmo todo em cada configuração. Então a gente foi registrando o MAP, né, o erro absoluto percentual médio, e fomos anotando a média, o desvio padrão e também a quantidade de vezes em que a rede morreu ou a quantidade de vezes em que a rede apresentou um número considerado outlier, que era facilmente identificado e que poderia ser facilmente removido
ou eliminado por código. Após realizados os testes, a gente conseguiu perceber que a configuração de 8 camadas e 4 neurônios por camada que apresentou a menor média, o menor mapping médio. E por isso foi a que a gente escolheu. Apesar dela ter mostrado uma quantidade de erro, de falhas na rede bem elevada, esse tipo de problema pode ser contornado por código, porque é facilmente identificável. Outras configurações que nós testamos, como por exemplo o batch size muito alto, não mostrou resultados bons. Testamos também um número pequeno de camadas, porém com muitos neurônios. O resultado também não foi bom. Testamos o mesmo número de camadas e aumentamos os neurônios por camada, e o resultado se mostrou pior do que a configuração escolhida, de 8 camadas e 4 neurônios por camada. Para realizar a predição do valor da massa bariônica, foram utilizados arquivos de simulação no formato HDF5. O usuário, então, separa o número de arquivos para treino e alguns para predição. Após a normalização e a reformulação dos dados desses arquivos, eles são enviados como input para a rede neural. Na rede, colocamos as camadas CUM-D com 128 bits de função de estimação ReLU para aceitar a entrada, MaxPoly-D para reduzir as dimensões, e Flatten para converter o tensor 2D em uma dimensão única para as camadas mais densas. Além disso, 8 camadas ocultas densas foram adicionadas, contendo 4 neurônios cada e função de ativação ReLU. Por fim, uma camada de saída retornando apenas um valor, que é o resultado previsto da massa bariônica. O treinamento foi feito por 1000 épocas, podendo encerrar antes ao não reduzir o valor de pérola de 30 épocas, como definido no critério de pasada. Além disso, foi utilizado 30% dos dados para validação e um tamanho de lote 7, correspondente à quantidade de características processadas na entrada. Para garantir que o próximo modelo contenha os melhores padrões da época anterior, foi adicionado um checkpoint que salva o modelo com menor valor de perda, desde que ele seja maior do que 1. Por fim, os dados separados para predição são usados no modelo treinado para prever o valor da massa a partir dos dados fornecidos. O resultado é avaliado a partir do cálculo do MAP, que calcula o percentual médio entre os valores previstos e reais, e da observação visual dos gráficos de comparação entre esses valores. O código desenvolvido pode ser acessado pelo QR Code no canto da tela. Voltando à predição de dados futuros, agora mostrando os resultados, a imagem que aparece na tela mostra os conjuntos de dados usados para testar os algoritmos de predição, o ARIMA e o TETA. Nesse segundo slide podemos ver os resultados de ambos os algoritmos. Na primeira linha, os resultados do algoritmo ARIMA e na segunda linha, os resultados do algoritmo TETA. Como podemos ver, na primeira linha, nos resultados do algoritmo ARIMA, o erro absoluto percentual médio varia entre 0,08 e 0,1. Agora, avaliando o algoritmo TETA, podemos ver que o mesmo indicador MAP ficou algo em torno de 0,03 aproximadamente. No título do algoritmo, nos gráficos do algoritmo TETA, podemos ver também o valor de θ utilizado para esses resultados. Para atingir esses valores de θ, nós usamos a biblioteca Darts, que é uma biblioteca usada para trabalho com séries temporais. Então, para atingir o valor ótimo de θ, foi usado o método iterativo, testando diversos valores diferentes de θ, calculando o MAP e depois selecionando o melhor valor entre eles. Para o treino e predição com CNN, foram utilizados 10 arquivos de simulação.
contendo dados de tempo e propriedades mensuráveis das supernovas. Dessa forma, foram utilizadas características como luminosidade e energia dos neutrinos para prever o valor da massa bariônica, devido ao fato de ele não ser mensurável experimentalmente. Os 10 arquivos foram separados aleatoriamente em 7 utilizados para o treinamento da rede e 3 utilizados para a predição do valor da massa. O resultado foi então avaliado a partir do cálculo do MAP e da comparação entre os gráficos dos valores esperados sobrepostos aos dos valores obtidos. Nesse gráfico, as linhas em preto representam os valores da massa utilizados para o treinamento, enquanto que os em vermelho, verde e azul representam os valores de teste. O modelo foi treinado repetidamente por 9 vezes, retornando os valores de predição apresentados nos gráficos. Eles mostram a comparação entre o valor real da massa, em azul, e o obtido pela predição da rede, em laranja. Observa-se que há uma leve diferença entre os valores, mas tende a seguir a curvatura. O melhor resultado obtido foi na predição 2, tendo um mapa melhor e uma linha mais próxima da original. Uma explicação possível é que os valores estimados pela rede se aproximem da média de todos os arquivos utilizados no treinamento. Então, como foi apresentado, agora eu trago as conclusões. Nesse nosso trabalho, nós treinamos o modelo de aprendizado de máquina, através da CNN, para prever os dados que não são diretamente mensuráveis, como a massa bariônica das protoestrelas de nêutrons. Também, além disso, nós utilizamos modelos para prever dados futuros de simulações. E nós conseguimos notar que as previsões, tanto com ARIMA quanto com TETA, elas tiveram um desempenho interessante, principalmente do TETA, e entendemos que as técnicas que elas podem estender artificialmente o tempo de simulação, que é algo importante quando nós trabalhamos com simulação, é justamente o tempo ou o custo financeiro para fazer essas simulações. Então, estender artificialmente essas curvas talvez seja interessante. Além disso, a possibilidade de corrigir algumas anomalias que possam acontecer na predição da CNN e auxiliar na resolução do problema. Os resultados dos conjuntos que nós utilizamos, eles mostraram que os testes são mais distantes da média, dos dados de treino, apresentando um maior MAP, enquanto os conjuntos próximos à média tiveram um desempenho superior. Ou seja, a forma com que nós arquitetamos o modelo CNN, de fato, ela consegue fazer a predição, mas ainda assim para dados que são mais próximos dos nossos dados de treinamento. Então, ele produz melhores resultados quando essas curvas de massa que nós utilizamos, elas são mais próximas da média dos dados de treinamento. E encontro maior dificuldade quando essas curvas são mais distantes, ou seja, são menos parecidas com as do nosso treinamento. Então, nós reconhecemos que para trabalhos futuros seria necessário aumentar o número de arquivos de entrada e, de fato, utilizar arquivos mais distantes dos nossos testes e dos treinamentos que nós já fizemos, e aumentar a complexidade das redes, melhorando os resultados e que eles sejam mais condizentes com problemas reais. Além disso, submeter essa nova rede a uma análise mais criteriosa e trabalhar em cima da otimização e da eficácia. Aqui eu trago algumas referências. Muito obrigada.